Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar outros vídeos importantes, sobre cada conteúdo, cada disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo. Vamos falar alguns pontos principais de forma sintética, de forma sumária, acerca da história do cristianismo. Então, acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Temos muitos vídeos gravados aí sobre filosofia, depressão à luz da ciência, depressão à luz da Bíblia. Nós temos vídeo gravado também sobre teologia sistemática, teologia sistemática 1, 2 e 3, sobre doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, escatologia também. Nós temos vídeos gravados sobre a história da Trindade, a doutrina da Trindade, os conceitos, as definições sobre Trindade. Temos curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4. Nós temos apologética, temos vídeos gravados sobre seitas e heresia. Enfim, temos também vídeos gravados sobre a história da teologia, a história do pensamento cristão, a história das formações dos pensamentos, das doutrinas, de todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. E aqui vamos começar introdutório, sobre a história do cristianismo. Então, dentro de um conteúdo programático, então nós temos aqui a introdução e conceitos relacionados à Idade Antiga, à Idade Medieval, que vou falar sobre essa questão. Outra questão importante, Jesus Cristo, a igreja e o reino de Deus. Vamos fazer uma ressalva, uma definição rápida, A origem da igreja, os dois aspectos da igreja, invisível e visível. Então, uma das coisas que nós vamos estudar é o cristianismo visível, a igreja visível, aquela que a gente pode observar, experimentar, está analisando cientificamente. Agora, a igreja no sentido invisível, como o corpo de Cristo, nós temos só como apreciar ela nas páginas do Novo Testamento, e precisamente você pode estar acessando o conteúdo dos evangelhos sinóticos, que são os vídeos gravados, o qual pude colocar aí no nossa playlist, e também as cartas paulinas, as cartas gerais, petrinas, joaninas, e também o livro de Apocalipse. Você pode estar acessando lá na introdução ao Novo Testamento. Então, vamos analisar o papel dos apóstolos, a difusão do cristianismo, que é essa disseminação na bacia do Mediterrâneo, as perseguições da igreja, as perseguições ao cristianismo, os padres apostólicos, os padres apologistas, e ressaltando também sobre essa questão, como destaque, você pode estar acessando os vídeos de a história da teologia, e no segundo vídeo eu gravei sobre os padres apostólicos, os padres apologistas e os padres... Padre, na verdade, a palavra padre em latim significa pai, os pais apostólicos, pais apologistas, e os pais que viveram, os pais polemistas, os pais polemistas. Então, outra questão também, a Igreja Imperial, que vamos analisar, o Edito de Milão, a liberdade de culto que teve no Edito de Milão, as heresias, origem, influência. Outra questão, os concílios ecumênicos. Eu vou gravar também um vídeo só sobre concílios ecumênicos principais, os 7 concílios da Igreja Oriental. A construção do pensamento teológico, essa construção do pensamento teológico, você pode estar acessando os vídeos, a história da teologia ou a história do pensamento cristão, as decisões conciliares, os conceitos teológicos que partiu nesses 5 primeiros séculos da era cristã. Outra questão também é o monarquismo, a questão dos monges. E alguém disse até no Egito, a oração dos monges sustenta a cristandade, sustenta o mundo antigo. Outra questão também é o desenvolvimento da espiritualidade litúrgica da igreja. A igreja na Idade das Trevas, do Tenebrae, a igreja no período medieval, no período da Idade Média, que nós vamos estar analisando de forma sucinta. Que eu fosse deixar aqui a questão de uma bibliografia sugeridas, tem aqui a história do cristianismo, dos apóstolos do Senhor Jesus ao século XX. Esse livro é editado pela CPAD, é um livro muito bom. Outra questão aqui tem a história da igreja, de Bingham Jeffrey, do Rio de Janeiro, também da CPAD. Outro livro também, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã.
editado também pela CPAD. Esse livro é muito fantástico. Eusébio de Cesareia era o biógrafo, né? Era o biógrafo de Constantino. Foi o pastor, o bispo da igreja de Cesareia, escreveu essa monumental, essa gigantesca obra, né, acerca de a história eclesiástica. Os pais da igreja, né, também a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos, editado pela CPAD, também é um livro muito bom. Outra questão, a história da igreja cristã, editora Cultura Cristã, também um livro fantástico. Outra questão, uma história ilustrada do cristianismo, né, que são 10 volumes de Justo Gonzalez. A edição dele é da Vida Nova, também um livro muito ótimo, né? Você não pode partir dessa vida sem primeiro estar lendo ou estudando, apreciando esses livros ao qual pude apresentar como indicação ou bibliografia sugerida, não é isso? Então, são coisas. O que nós vamos estudar aqui dentro da história do cristianismo, nós vamos trabalhar dentro do tempo Cronos. A palavra Cronos, que vem a palavra cronologia. Vamos estudar passado, presente e futuro, né? Estudar o nosso tempo, estudar o nosso conceito. Agora o Kairos, o tempo indeterminado, a eternidade. E isso já parte já no sentido metafísico, né? Da parte de Deus, da parte do infinito, da parte celestial. Mas o que nós vamos trabalhar é dentro da cronologia. Dentro da cronologia, sei que vou apresentar aqui os principais pontos, os principais destaques. Okay? E a história do cristianismo se mistura com a história universal. Ninguém consegue estudar a história universal separado da história do cristianismo. E ninguém consegue estudar a história do cristianismo separado da história universal, porque ela se casa, ela se entrelaça, né? Então, dentro da história universal está a história do cristianismo em si. Agora, dentro de uma definição etimológica também, a gente poderia pegar o que é história. Como a gente vai estudar a história do cristianismo, é rápida a definição, né? A palavra definição etimológica, a etimologia estuda a origem da palavra, né? Os radicais. Então, dentro desse radical, dentro dessa palavra, dentro dessa terminologia, dentro desse vocábulo, nós vamos estudar a definição etimológica de história. História significa investigação. Ok? História significa investigação. Então, o grego Heródoto, no século V a.C., é considerado o pai da história, né? Então, história é investigação. Historiador é aquele que investiga, é aquele que reporta, é aquele que pesquisa, é aquele que analisa cada fato, a cada antefato, a cada objeto histórico. Então, a história é a ciência que se propõe a estudar os processos históricos, personagens, fatos para poder compreender um determinado período histórico, cultural ou civilização. O objetivo da história não é só entender o passado, mas transformar o presente. Isso é uma citação de Karl Marx, né? Uma citação de Karl Marx é muito forte. O objetivo da história não é só entender o passado, mas transformar o presente. Outra questão importante também que a gente pode estar analisando dentro das fontes históricas, porque a história trabalha com fontes, né? As fontes históricas, objetos materiais. Então a história trabalha com livros, com roupas, ossos, ferramentas, vasos de cerâmicas, objetos de pedras e fósseis. Registros orais, né? Então a história trabalha com documentos, né? Dentro de papiros, por isso tem a tem a ciência que estuda os papiros, a ciência que estuda os pergaminhos, né? Então estuda também a moedas, jornais, gravações, pintura rupestre. Então é isso dentro da história geral, dentro da história universal. Também dentro da coleta de dados, de informações, nós temos também a questão para se buscar voltada para a construção do cristianismo, que fala da nossa história, fala da nossa identidade, fala da nossa formação. Então precisamos voltar ao passado para enxergar bem o futuro. Outra questão importante, né, de forma sumária, é a divisão da história. Pré-história, antes do surgimento da escrita, ou seja, até o ano 3500 a.C. Nós temos também a Idade Antiga, ou História Antiga, que vai de 3500 a.C. a 476 d.C.
Esse período de 476 grave é o período entre o surgimento da escrita até a queda do Império Romano Ocidental. Outra questão também é a Idade Média, né? Idade Média ou História Medieval, que começa em 476 até 1453 d.C. Começa com a queda do Império Romano Ocidental e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que é a parte da queda do Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental cai em 476 com as invasões bárbaras, mas o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, ele sobrevive até o ano de 1453, que dá término, fim à Idade Medieval, ou História Medieval, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Por que eu estou colocando dentro dessa divisão da história? Porque a história da humanidade, a história da criação, a história do povo de Israel, a história do cristianismo está dentro desse período da história universal. Idade Moderna ou História Moderna, que começa em 1453, vai até 1789. É o período que se estende do fim da Idade Média até a fabulosa Revolução Francesa, né? Vamos falar um pouco de Revolução Francesa, que oprimiu, que fechou, confiscou os bens da igreja, né? Que fez tantas outras coisas, terrível, né? Dentro da visão do iluminismo, dentro do alfa clero, que a gente já falou em filosofia, sobre a questão do iluminismo, que é a idade da razão, né? E que olha para a Idade Média e chama a Idade das Trevas ou Tenebrae. Idade Contemporânea ou História Contemporânea. De 1789 começa a partir da Revolução Francesa e vai até os nossos dias dentro da Idade Contemporânea. Hoje nós temos a divisão da pós-modernidade ou modernidade líquida, como dizia Bauer, né, o grande sociólogo judeu. Outra questão importante que nós teremos a analisar, as principais perguntas da história. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu e como aconteceu? E a pergunta, onde que aconteceu a história do cristianismo? Onde que Jesus nasceu? Onde que foi o berço do seu nascimento, seu berço político? Quem dominava o mundo de então, ao qual quando Jesus nasceu? Quem era o imperador da época? Então a pergunta é, o que aconteceu? Onde aconteceu? E quando aconteceu? Quando se fala quando aconteceu, está falando de tempo e espaço dentro da cronologia. E como aconteceu, né? Então, que a gente for analisar teologicamente como isso está em Cristologia, dentro do nascimento, né? Em Gálatas 4:4, Deus na plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus enviou seu filho nascer de mulher, e etc. Isso é uma provocação para você entrar em Cristologia para ver acerca do nascimento de Cristo. Por que aconteceu? Uma pergunta filosófica, por que aconteceu? Então essas são as principais perguntas da história. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Outra questão dentro de uma curiosidade, o que é o cristianismo? Vamos dar uma definição etimológica e conceitual o que é o cristianismo. Olha só, o cristianismo é uma religião monoteísta, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que teria nascido por volta do ano 5 a.C., na cidade de Belém, da Judéia, na Palestina, e tem por livro sagrado a Bíblia Sagrada, né? Ou então as Escrituras Sagradas. Então, dentro das que a gente for estudar dentro da ciência da religião, nós vamos estudar as 10 maiores religiões universais, né? Sei que nós temos mais de 20 milhões, 20 e poucas milhões de seitas, que são ramificações dessas 10 grandes religiões que tem no mundo. Então, dentro dessas 10 está o cristianismo, o judaísmo, tem o hinduísmo, o budismo. Dentro dessas 10 religiões está o cristianismo, que é uma religião monoteísta, tá? Então, vamos analisar mais adiante a questão dessa história do cristianismo. A preparação para o cristianismo está aqui, ó, na plenitude dos tempos, já falei. Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, Gálatas 4:4. Essa expressão significa o tempo determinado por Deus ou o cumprimento do tempo ao qual Deus envia seu filho, né? Deus estabeleceu o tempo certo para a vida de seu filho. Isso marca o início de uma nova era. O mundo estava preparado para a vinda de Cristo e para a expansão do cristianismo.
Os judeus, os gregos, os romanos, naquela época vivia um contexto social, político, econômico, espiritual que contribuiu para esse advento, né? Advento de quem? Do nascimento de Jesus. A contribuição dos povos. Quais são as contribuições que os povos têm dentro do nascimento, dentro desse berço ao qual Deus, na sua soberana vontade, dentro da sua soberania, instrumentalizou esses três povos? Vamos lá, a contribuição ou contribuições dos povos. Os gregos. Os gregos contribuíram na filosofia. Acesse meus vídeos de filosofia, introdução à filosofia. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Isso é uma frase do filósofo francês Merleau-Ponty. Então os gregos educaram o mundo antigo com a filosofia. A disseminação da cultura, o dialeto grego, o grego conhecido por koiné, o dialeto comum. Vieram os romanos, a expansão do Império Romano, a unificação dos povos, intercâmbio entre povos, estradas romanas que ligavam até a cidade imperial. A Pax Romana, onde que cada província, colônia era conquistada, tinha uma legião para promover a paz. No mundo judaico nós temos aqui a contribuição dos judeus, a crença monoteísta, a lei moral, as sinagogas, as esperanças messiânicas. Você pode ver que os bandeirantes da fé, os missionários, usaram a sinagoga, principalmente o apóstolo São Paulo, usou a sinagoga como ponto de pregação, de mensagem, os principais centros para usar e para ter como plataforma a pregação do Evangelho. Então, nós temos contribuição dos povos aqui, os gregos, os romanos e os judeus. Deus pôde, na sua soberana vontade, Deus como ser soberano do universo, criador e Senhor, usou esses três povos para preparar esse nascimento ao qual viria a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segundo a origem de Alexandria, Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Essa é uma citação de origem lá no livro Contra Celso, página 30, É uma frase de origem que foi um dos pais da igreja. Se você quiser conhecer bem sobre a origem, acesse lá a história dos pais da igreja que está na história da teologia, a história da teologia como construção, como pensamento. Outra questão, o mundo ao surgir o cristianismo. As condições religiosas, a velha religião dos deuses, das deusas, da Grécia, de Roma, que conhecemos através da história da mitologia clássica, tinha perdido quase toda a sua vitalidade. Influência ao tempo do advento do cristianismo. As condições intelectuais, o grande movimento filosófico grego chegou ao seu fim, no que se relaciona com a pesquisa da verdade. Muito tempo, mesmo antes da era cristã, quando surgiu o cristianismo, o pensamento grego já não fazia mais progresso. O cristianismo veio agora como uma nova embarcação, com um novo pensamento, como dizia Platão, depois da filosofia, depois do pensamento grego, virá algo mais novo, que vai moldar, vai transformar, vai plasmar essa humanidade caída, que precisa de Cristo. Outras questões importantes, as condições morais. Tem-se pintado habitualmente o estado moral do mundo civilizado durante os primeiros tempos do cristianismo, com as mais negras, negras cores, como se não existisse qualquer condição boa ou digna de menção. Uma questão importante que eu quero falar no segundo vídeo, que vamos introduzir mais sobre a questão do nascimento de Cristo, são vídeos introdutórios da história do cristianismo, que a gente pode também mesclar, colocar também em alguns vídeos que você pode pegar história da igreja, história da igreja cristã, história da igreja antiga, história da igreja medieval, história da igreja moderna, história da igreja contemporânea, história da igreja pós-moderna, história da igreja militante, está toda mergulhada dentro da história do cristianismo, como história, como base, como disciplina da teologia, como disciplina da teologia, como bacharel em teologia, ela é a disciplina da teologia como ciência. E daqui fica um shalom e até o próximo vídeo, o segundo vídeo, que vamos falar sobre a história do cristianismo.